E é interessante, né, como passa rápido. Nós piscamos os olhos, começou janeiro, piscamos os olhos de novo, está terminando janeiro. E assim vai o tempo. E nós precisamos pensar dia a dia, como pessoas, como indivíduos, como igreja, como nós queremos utilizar bem o tempo que nós temos nesse ano de 2022. Por isso essa campanha Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano, né? Estamos trabalhando a questão de invocar o resgatador, e nós precisamos entender, fala comigo assim, o meu resgatador, fala bem forte, o meu resgatador é o Senhor Jesus, e Ele me fez resgatador. Você e eu somos resgatadores de vidas. Jesus fala que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e Ele fala que Ele nos deu o ministério da reconciliação. E a grande notícia, a grande mensagem desse ministério de reconciliação é que Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas reconciliando os homens com Deus. É isso que as pessoas precisam entender. Interessante que nós estamos vindo do Rio para cá hoje pela manhã, estamos ouvindo a Bispa Ana pregar, e é uma coisa que ela falou, né? Porque eu não me lembro da minha infância, os meus pais falando para mim, comporte-se, não faça isso, porque Deus castiga. Eu não lembro disso, eu não tenho isso na minha cabeça, na minha mente. Eles nunca me usaram Deus para me colocar medo, ou para nos colocar medo, para que nós nos comportássemos da maneira correta. Mas eu sei que alguns pais fazem isso com os filhos, e aí você já mostra para o filho, ou para os filhos, que você tem que ter medo de Deus. Quando eu tenho medo de alguém, eu não me aproximo desse alguém, gente. Quando eu tenho medo de alguém, eu não me relaciono bem com essa pessoa, porque eu tenho medo. E é muito interessante que a maior mensagem de Deus para nós é uma mensagem de amor. Lá em João 3,16 diz o que mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A Bíblia, a melhor definição de Deus é amor. 1 João diz que fala que Deus é amor, e que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu estou atendendo um rapaz, e eu tive a oportunidade eu falei assim, eu preciso ter o teu pai junto com a gente na terapia. E teve um domingo, um dia que o pai dele veio para a terapia. Eu imaginei que a resistência dele é que ele nunca tinha participado de terapia, e ele ficou pensando, como é que vai ser isso, né? O que este cara quer comigo, e juntamente com meu filho? E foi a melhor coisa que aconteceu para aquele rapaz, embora ele já soubesse, ele já sentisse, foi o escutar dos lábios do pai a maneira como ele o amava. Uma sessão depois, eu perguntei para ele, como foi ouvir do amor que teu pai tem por você? Ele falou, eu me senti poderoso, eu me senti que eu podia tudo. Então assim, quando nós temos a convicção, gente, de que nós somos amados, é assim que nós nos sentimos. Sabe por que ele falou que ele se sentia poderoso? Fala comigo assim, o amor traz segurança. Quando você se sente amado, você se sente seguro. Por isso que o apóstolo João, escrevendo lá em 1 João, ele fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor diz assim, show medo, show insegurança. E é tão interessante ouvir deste rapaz, eu me senti poderoso, eu me senti que nada podia me deter, eu me senti que eu podia tudo.
porque eu tinha a convicção do amor do meu Pai por mim. E é justamente isso que Deus quer, é dessa maneira que Deus quer que eu e você nos sintamos poderosos, porque Ele nos ama. Fala comigo assim: eu sou amado. É isso que Deus quer, que você e eu tenhamos convicção de que nós somos amados, e por isso podemos nos sentir poderosos, por isso podemos fazer frente à vida sem medo de ser feliz. E quem está falando isso para você é alguém que teve tanto medo de viver, porque eu não me sentia poderoso, e achava que a vida era um desafio muito grande para mim, e agora eu encaro a vida com sangue nos olhos. Vamos lá, vamos em frente. E o tema da minha palavra hoje é justamente, aí você fala, amor. Não, o tema da palavra hoje é: eu sou filho de Deus. Fala comigo assim: eu sou filho de Deus. Mas fala bem alto, 1, 2, 3, eu sou filho de Deus. Você tem que ter essa plena convicção, falar com a boca cheia, com o coração convicto, ter essa certeza da sua identidade com Deus, que você tem Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 12, Paulo escrevendo diz assim: assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, assim também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Fala comigo assim: na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar a Tua palavra diante de Ti mesmo. Esta palavra, ela foi inspirada por Ti, Espírito Santo, e é o Senhor mesmo que nos guia a toda a verdade, é o Senhor mesmo que revela esta palavra ao nosso coração, e nós queremos rogar a Ti, que o Senhor leve cativo todo o nosso pensamento à Tua obediência, que nada possa nos distrair, que nada possa roubar a nossa atenção daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Então tenha liberdade, Pai, tenha liberdade para falar conosco,
e para revelar as verdades que estão contidas aqui e que vão fazer bem ao nosso coração. Pedimos assim a tua bênção e a tua ação sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Posso ouvir o seu amém? Existem 3 coisas que eu quero colocar para você nessa noite, tirando deste texto. A primeira coisa que eu quero afirmar para vocês, baseado em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 2, é: como filho de Deus, você e eu temos vitória sobre a carne. Fala comigo assim: eu tenho vitória sobre a minha própria natureza. Essa é uma coisa que você precisa entender, porque é interessante que você diz para você mesmo: meu Deus, eu não consigo ter vitória com relação a mim mesmo, porque, gente, fala assim mesmo, o meu maior problema sou eu mesmo. Durante um tempo de my life, como eu era muito novo ainda, muito novo convertido, eu achava que o problema era o outro. Eu achava que o problema estava fora de mim e não dentro de mim. Eu achava que se certas pessoas não existissem, eu não teria problemas. Mas como elas existiam, eu tinha problema. Como existe na minha frente aqui um cara de Niterói, eu tenho problema. Então era assim que eu via a vida, até que eu descobri que o problema não estava fora de mim, o problema não vinha de Niterói, o problema estava dentro de mim mesmo. O problema é aquilo que a Bíblia chama de carne, que a Bíblia chama de velha natureza. Este é o problema. Essa disposição natural que você e eu nascemos e que se inclina para fazer aquilo que não é da vontade de Deus. É tão interessante, né? Você observar os bebês, você observar as crianças crescendo, as crianças ficando independentes, e você fala assim: meu Deus, mas quem ensinou essa criança a fazer isso? Porque de repente você descobre a criança que parecia um anjinho de candura, né? Parecia que tinha uma auréola na cabeça, uma áurea de bondade, de repente fazendo uma maldade. Eu falei assim: da onde veio isso? Quem ensinou isso para essa criança? E você descobre que existe assim um gênio indomável. E esse gênio indomável, volta e meia, ele se manifesta. Valnice Milhomes costumava dizer há 300 anos atrás: a nossa carne, a nossa velha natureza, ela foi crucificada com Cristo, mas dá uma colher de chá para ela, e ela ressuscita com todo o vapor. Então eu preciso saber lidar com essa natureza anti-Deus, que está dentro de mim, que está dentro de você, mas que Jesus já me deu vitória sobre ela. É interessante que Paulo diz assim em Romanos 8, de 12 a 13: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Fala comigo assim: todas as vezes que eu tenho dívida, eu me torno escravo daquela dívida. Pensa nisso. Quando você está em dívida, aquilo não sai da sua cabeça. Tudo que você faz na vida, você faz com a intenção de pagar aquela dívida. Observa que Paulo escreve e diz assim para a gente: você não é devedor à sua velha natureza, você não é devedor à sua carne, você não é obrigado a viver segundo a carne, a viver segundo os seus desejos, a viver segundo a sua cobiça. Gente, sabe qual é o maior problema? Aí eu vou falar dos homens porque eu estou atendendo homens. O maior problema dos homens é pornografia. É o maior problema.
E não estou falando de homens solteiros não, gente, estou falando de homens casados. O maior problema deles é que eles foram descobertos pelas suas esposas. As mulheres, eles foram descobertos, as mulheres descobriram que eles usam pornografia. Aí você pode imaginar, ai que coisa horrorosa, que horror. Como é que uma mulher pode se deitar com um homem nojento desse? Mas a grande questão é, que sentimentos que estão por trás da pornografia? Quando você consegue descobrir o que está por trás de determinadas práticas que você tem, você começa a ter poder sobre aquela prática. E Paulo continua dizendo, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para onde, gente? Para a morte. Se eu vivo segundo a carne, se eu vivo como devedor da minha velha natureza, eu caminho para a morte, é isso que a Bíblia diz. Mas aí, ele termina no versículo 13 dizendo assim, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente o que, gente? Viverão. Observa que aqui existe uma dica de vida. A dica de vida e de vida plena, de vida abundante é mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. É por isso que eu e você, criaturas amadas, precisamos nos alimentar de Deus. É por isso que eu e você precisamos, é por isso que Jesus fala assim, quando ele faz menção da palavra, no enfrentamento com o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando eu era pequeno lá em Barbacena, novo convertido, eu fui ensinado sobre a natureza de Deus, a natureza maligna, que é a minha velha natureza que está dentro de mim, da seguinte forma: são dois cachorros. A natureza de Deus é o cachorro branco, né? Isso aqui é problema, vai dar racismo, problema de racismo. Mas vou falar, gente, porque era assim que aprendi. A natureza de bondade de Deus era o cachorro branco. A natureza perversa, a velha natureza era o cachorro negro. Aí dizia assim, disseram assim para mim: a natureza que você mais alimentar, o cachorro que você mais alimentar, é o que vai ter mais força. Sabe qual é o problema de alguns de nós? É que nós damos muito chá, muita comida para nossa carne, gente. Muita comida para nossa carne. É interessante, né, que na época do Aurimar, na juventude do Aurimar, do Tião, ele não faz parte dessa época, né? Do Tião, do Mário, você tinha que ir atrás da pornografia, você tinha que ir comprar uma revista pornográfica na banca. Interessante que era tudo escondido nessa época, né? Era tudo escondido, tinha uma seção, você ia para a locadora, né? Para a locadora, gente, eu não estou dizendo que os irmãos iam, tá? Estou dando só um exemplo aqui, não estou falando isso não, pelo amor de Deus, são homens santos, homens de Deus, mas você ia para a locadora alugar uma fita VHS, né? Então tinha assim, os filmes normais, tudo aqui, aí tinha aquela sessão trash. Aí quando você via algumas pessoas na sessão trash, tudo era muito separado, né? Tudo era muito separado. As revistas Playboy escondidas, né? Os filmes trash escondidos, existia assim, é quase que uma cortina preta, para você passar para a sessão trash, para pegar uma fita VHS de filme pornô. Então era tudo muito trash, era tudo muito assim, escondido, muito oculto, né? O pessoal pegava um filmezinho, botava assim, para que ninguém visse, né? Comprava a revista, botava debaixo do colchão, para que o papai e a mamãe não descobrissem. Então existiam algumas barreiras para nos separarem da pornografia.
Na época desses irmãos também que eu citei ainda há pouco, que não é minha época, existia um vestibular para você provar que era homem. Alguns pais levavam seus filhos para o prostíbulo. Era assim que você iniciava a sua vida sexual. Esse menino tem que ser homem. Os tempos mudaram, gente. A pornografia chega aqui. Chega aqui. Mudaram. Se não chega aqui, é muito fácil acessar pornografia. É muito fácil você ter acesso vamos dizer assim, a porcaria. É muito fácil. Se você sabe usar o Google Chrome, meu inglês é péssimo, tá? Existe aquela questão de, como é que chama, gente? A guia anônima. É isso, anônima? Que você visita o que você quiser, ninguém nem sabe que você visitou. Outro dia eu estava fazendo não sei o que lá, alguém falou, pastor, mas tem a guia anônima. Eu falei, guia anônima. Que o senhor pode usar e ninguém... Porque eu estava em um computador e eu queria pesquisar alguma coisa, eu não queria que ficasse ali. Ele falou, não, vamos usar isso aqui, pastor, porque não vai ficar aqui. Então as coisas são muito facilitadas, gente. Muito facilitadas. Por que eu estou dizendo isso? Criaturas amadas, que estão aqui, que estão pela internet. Existe uma dica de vida, que você como filho de Deus, que nós como filhos de Deus, precisamos seguir. Paulo fala no final do versículo 13 de Romanos 8, pelo Espírito, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Mas tem uma decisão que eu e você precisamos tomar. Precisamos ter vidas cheias do Espírito. Precisamos fazer a opção por aquilo que é puro. É uma opção que eu e você temos que fazer todos os dias. Todos os dias. Eu me lembro que, 300 anos atrás, quando eu fiz engenharia mecânica, passava na televisão um programa chamado TV Pirata. Era muito engraçado e era muito bom a TV Pirata. E aí, durante um bom tempo, no começo do TV Pirata, a Cláudia Raia trabalhava, né? E aí, uma outra atriz, que eu esqueci, a Denise alguma coisa, assumiu o lugar da Cláudia Raia, durante o tempo do programa. E aí, eu não sei se o programa passava na segunda ou na terça-feira, eu sei que no dia seguinte do programa, sempre era o comentário TV Pirata na faculdade, sempre era o comentário. E aí, um amigo meu chegou e falou assim, e aí, Washington? Assisti TV Pirata ontem? Eu falei, assisti TV Pirata. Gostou? Gostei. E aí, a atriz que substituiu a Cláudia Raia, com licença da palavra, ela é tão gostosa quanto a Cláudia Raia? Eu tinha que responder para ele, mas eu não precisava responder no mesmo nível dele. Eu falei, não, ela não é tão bonita quanto a Cláudia Raia. Sabe o que eu estou fazendo questão de ser rasgado aqui? Porque o mundo é rasgado com a gente, é rasgado com os nossos jovens, é rasgado com a nossa juventude. E muitos de nós, adultos, eu não estou falando de adolescente, estou falando de jovens, mas de adultos, têm medo, constrangimento de se colocar da maneira correta diante dos assuntos que são abordados. Na faculdade, houve uma situação que eu cheguei, nos primeiros dias de aula eu cheguei, e aí um dos caras que depois se formou comigo, se tornou meu amigo, e aprendeu a me respeitar, e respeitar as minhas escolhas de vida.
Um dia eu cheguei na faculdade e ele perguntou: e aí, Washington, você bebe? Eu falei: não. Você não bebe um chopinho, uma cervejinha? Eu falei: não, não bebo. Ah, mas esse é só o começo. Nós temos 5 anos juntos. Vamos ver se você vai continuar assim. Eu falei: vamos ver, querido, vamos ver. Vamos ver. Querido, eu fui muito assediado a fazer muita coisa ruim. Muito assediado. Chegou uma época da minha vida que a galera de trás, aí já na faculdade, eu vou recuar porque em 2º grau, todas usavam droga. Os caras todos usavam drogas. E eu vi uns comentários, algumas coisas assim, e eu fiquei com medo que eles aprontassem alguma coisa comigo. Cheguei em casa, cheguei para o pai e para minha mãe, e falei assim: é o seguinte, fulano em tal, são amigos meus da faculdade, usam drogas, e eu não sei o que estão planejando, mas parece que querem aprontar alguma coisa comigo. Estou avisando para vocês, porque se amanhã eu chegar aqui, legal, vendo 10 mil coisas na minha frente diferente, estou drogado, e pode ir atrás de fulano em tal. Gente, você tem que prevenir seus filhos. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu fui prevenido. O mundo que nós vivemos grita para que nós nos conformemos com ele, para que nós nos conformemos com as suas práticas imorais, que não condizem com a vontade de Deus. E eu vejo, lamentavelmente, muito crente não sendo crente como deveria ser. Não estou dizendo que você não vai errar, mas querido, procura ajuda. Se não está vencendo A, B, C, D, procura ajuda. Não deixa você descambar completamente para procurar ajuda. Está com um relacionamento difícil, procura ajuda. Está com um casamento difícil, procura ajuda. Está com dificuldade de criar filho, procura ajuda. Está com dificuldade de lidar com você mesmo, com seus impulsos, com as suas compulsões, procura ajuda. Observa que a Bíblia fala aqui, dica de vida, crentes. Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente viverão. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo de 5 a 10. Caraca, o tempo está voando. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Olha isso, gente. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Não é uma opção, é um mandamento para você e para mim. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês sabem, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Crente não fala palavrão. Crente fala: ó seu filho das trevas, ó misericórdia. Crente não fala palavrão. Alguém desliga aquilo lá antes que ele voe. Observa que diz aqui, olha, linguagem obscena no falar. E é muito interessante que existe uma fala de Jesus nos evangelhos que diz assim, que a boca fala que o coração está cheio. Eu aprendi num livro antigo, do Kate Phillips, Formação de um Discípulo. Quando ele fala assim: quer conhecer o coração da pessoa?
Observe o que ela fala. Porque você sempre vai falar do que o teu coração está cheio. Se está amargurado, a amargura vai sair pela sua boca. Sempre. Então ele diz aqui, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Dica de vida. Dica de vida. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, filho de Deus. Se nós somos filhos de Deus, ele fala, nós temos vitória sobre a carne. Uma outra coisa importante, dentro desse contexto, que eu sou filho de Deus, a partir do versículo 14 de Romanos 8, eu quero que você tenha isso na mente e no coração, é o segundo ponto da minha mensagem. Temos o espírito de adoção que confirma a nossa filiação. Esse espírito de adoção que esse texto fala é o Espírito Santo. Ninguém precisa me falar que eu sou filho de Deus. Eu sei que sou filho de Deus, porque o Espírito de Deus testifica no meu espírito de que eu sou filho de Deus. Olha o que diz aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o que de Deus, gente? Filhos de Deus. Fala comigo assim, eu tenho um Espírito guia. Nós temos um Espírito guia, e esse Espírito guia é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. É esse o relacionamento, querido, querida, que você e eu temos com Deus. É um relacionamento de pai e filho. E é um relacionamento baseado no amor. Não é um relacionamento baseado no medo, é baseado no amor. Se é baseado no amor, me dá segurança, dá a você segurança. E observa que o Espírito me faz chamar Deus de paizinho, me faz desejar Deus, me faz desejar conhecê-lo, me faz desejar estar com Ele. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, olha a posição que você tem como filho de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos o que, gente? Glorificados. Isso aqui é o que você é o que eu sou em Cristo. Eu tenho dúvidas se eu sou filho de Deus. Se tem dúvida, querido, feche seus olhos, por favor. Você que está aqui, você que está em casa, se você tem dúvida da sua filiação com Deus, ora assim comigo. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu te agradeço porque me aceitas como eu sou e perdoa os meus pecados. Toma conta da minha vida. Torna-me
na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Diz assim: Espírito Santo, confirma no meu espírito a convicção, a certeza de que eu sou filho de Deus, a partir deste momento. Amém. É assim que se tira a dúvida, fazendo uma confissão de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e procurando conhecê-lo. Por isso que nós vamos dar esse curso, e estamos chamando toda a igreja para vir. Disciplinas espirituais. Vou estudar sobre a Bíblia, mas no estudo de vencedores já estudei sobre a Bíblia. Não da forma como nós vamos estudar, porque nós vamos ter como referência Jesus. Vai ser a Bíblia, mas vai ser a vida de Jesus com a palavra de Deus. Vai ser sobre oração, sim, mas vai ser a vida de Jesus de oração. Você vai aprender, nós vamos aprender com Jesus. Porque ou a gente cresce em Deus, ou a gente cresce em Deus. Por último, quero chamar o povo do louvor. Como filhos de Deus, que você e eu somos, aguarde com paciência a sua e a minha redenção. Olha o que diz Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Fala comigo assim: a minha restauração, a minha redenção também redime a natureza. Gente, é por isso que a Bíblia fala de novos céus e nova terra. Tudo que vai acontecer conosco, na nossa redenção final, vai acontecer com o nosso habitat, com o nosso ecossistema. Isso é muito poderoso, gente. Não é só você que geme por uma restauração completa. A natureza, aonde nós habitamos, o nosso ecossistema também geme. E está esperando pela redenção, tal qual eu e você. E aqui ele continua dizendo: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de que, gente? Do nosso corpo. Gente, qual foi o ápice? Qual foi o ápice? Qual foi o ápice da obra de Cristo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual foi o ápice da volta de Cristo? A ressurreição. O ápice da nossa redenção é a nossa ressurreição. O ápice da nossa redenção, porque se nós não morrermos, é a transformação do nosso corpo. Esse é o ápice da obra de Cristo em nós.
quando nós teremos o mesmo corpo que Jesus teve após a sua ressurreição. Esse é o ápice da obra de Cristo. Então, voltando, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos o que, gente? Salvos. Observa bem, fala comigo, eu fui salvo na esperança. Por que eu fui salvo na esperança? Porque essa salvação na sua totalidade só vai se cumprir com a nossa ressurreição, só vai se cumprir com a transformação, com a mutação que nós vamos sofrer no nosso corpo. Aí ele diz assim: ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o que, gente? O aguardamos. Querido, querida, aguarde com paciência a sua redenção, porque ela é certa. E é por isso que você tem que celebrar, criaturas, porque você e eu somos filhos de Deus, e porque nós somos filhos de Deus, nós temos vitória sobre a carne, e porque nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito de adoção que confirma a nossa filiação. Porque nós somos filhos de Deus, nós aguardamos com paciência a nossa redenção. Fique de pé no seu lugar, vamos adorar a Deus. Por ti, meu corpo precisa de ti, amado da minha alma. Vem me transformar. Minha mente precisa de ti, meu coração precisa de ti, amado da minha alma. Toda minha vida, vem, Espírito Santo, vem me santificar. Espírito Santo, vem e enche-me. És o grande eu sou. Precisa de ti, meu coração precisa de ti, amado da minha alma. Toda minha
vida. Vem, Espírito Santo, vem me santificar. Espírito Santo, vem e enche-me. És o grande eu sou. Declara bem forte isso. Veio pra mostrar que temos um Pai, o qual nós clamamos, Abba, Pai. Aplauda o Senhor. Aplauda o seu Abba. Mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque podemos chamar o Senhor de Pai. Obrigado pela obra do Senhor em Cristo Jesus, nos colocando na posição de filhos.